CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Chefe Juarez, bom dia. Bom dia. Hoje a receita é de lasanha empanada. Na verdade não é lasanha, é a massa da lasanha empanada. Entendi. Como é que funciona? Vamos fazer o que chama um snack. Uma coisinha, igual não tem batata chips, não tem chips, Doritos, essas coisas. Tem. Para ficar tomando tira-gosto e ficar bebendo e comendo essas coisinhas? Sim. Então, eu vou fazer um snack, isso chama snack. Que legal! Essas coisas que você vende, que é muito comum em bar nos Estados Unidos, em bar aqui no Brasil, ter ali a pipoca, ter chips, ter um monte de coisinha. O que eu vou fazer com a massa da lasanha é um snackzinho para a gente ficar beliscando enquanto toma uma cerveja ou um drink. Ótimo, certo? porque tá vindo Olimpíadas por aí, pode servir isso enquanto assiste uma prova e outra, né? Vai beliscando. Exato. Em casa mesmo, os amigos chegam, é muito fácil fazer. E a gente começa por onde? A gente vai usar meio pacote de massa de lasanha, a gente já compra pronta aí no supermercado, né? 160 gramas de farinha de rosca, quer dizer, uma quantidade de farinha de rosca ou panko. Quem receita tem que dar peso, mas não precisa assim não. 80 gramas de parmesão ralado, 5 colheres de sopa de ervas picadas, salsinha, cebolinha, alecrim, sálvia, manjericão, as ervas que você tiver, hortelã, pica um monte de erva fresca e umas 5 colheres de sopa. Sal e pimenta do reino a gosto, 3 ovos, que vão ser batidos, né? Geleia de pimenta, para servir você compra, ou qualquer outra geleia, ou então um ketchup com mostarda. Eu gosto de geleia de pimenta, você encontra pronto em qualquer supermercado também. A gente cozinha a massa de lasanha de 2 a 3 minutos, até ela ficar maleável para você poder cortar, tá? Tá, posso fazer uma pergunta? Sim, já? Já. Pode usar aquelas massas que já são pré-cozidas? Lógico, pode usar pré-cozida, mais fácil ainda. Show. Essa aí é aquela massa comum. Né? Você cozinha ela, retira, coloca na água fria e para parar o cozimento. Quando você for cozinhar lasanha, mesmo, estou falando assim, não é para isso só não, para qualquer outra coisa. É melhor você botar um tabuleiro com água na boca do fogão. Aí você bota uma massa do lado da outra, entendeu? Entendi. E se você joga tudo na panela, igual faz um macarrão, elas podem grudar uma na outra. É verdade. Entendeu? Você bota uma do lado da outra, cozinhou, você tira, passa água fria e deixa num paninho lá. Entendeu? Depois usa na hora de montar. Beleza. Exatamente. Se for a massa já cozida, não precisa, né? Aí você corta a massa em quadradinho, tamanho dos Doritos da vida. Pode ser quadradinho ou triângulo, como você quiser. Como se fosse um tira-gosto desse que você compra em supermercado já pronto. Aí você mistura a parte, a farinha de rosca ou o panko, o queijo ralado, as ervas, o sal e pimenta do reino. Aí você bate ligeiramente os ovos, aí passa a massa da lasanha no ovo, depois passa a massa da lasanha na mistura de farinha de rosca com ervas, né? Eu gosto, sempre que eu empano qualquer coisa, não está aí na receita, mas eu gosto, depois de empanado, levar um pouquinho no freezer. 5, 10 minutinhos no freezer, porque já que a função do ovo é fazer o papel de cola, fazer a farinha de rosca com a erva grudar, e a ovo está líquido, você vai fritar, pode ser que isso saia da lasanha. Então você bota um pouquinho para a clara e a gema endurecer e segurar esse revestimento na massa da lasanha. Aí você frita em imersão, entendeu? Entendi. Frita em imersão e serve com a geleia de pimenta. Só isso. Ótima essa dica de congelar, porque às vezes realmente quando a gente empana alguma coisa, sai tudo no óleo. Tudo que é empanado, 2 coisas. Quem gosta de coisa empanada, porque gosta de coisa crocante. Para ter uma coisa crocante, você tem que ter uma farinha de rosca, você tem que ter coco, você tem que ter gergelim, alguma coisa que dá crocância, certo? Como é que eu vou grudar isso na massa? Eu preciso de um ovo. O ovo serve papel de cola. Só que o ovo está a temperatura ambiente. Ele está líquido. Quando você passa no ovo e passa no que você for empanar,
Se você fritar imediatamente, você não deixa o ovo fazer o papel de cola, porque ele está líquido. Então, você bota no freezer 5 minutinhos, 10 minutinhos, só para mudar o estado físico do ovo e ele fazer o papel de cola e grudar a farinha de rosca, o que seja, no empanado. E quando você frita, ele não solta, entendeu? Entendi. Bom, aí frita na imersão, tira, bota num... Frita em imersão é aquela história de óleo na panela, né? Quem tem fritadeira elétrica, liga a fritadeira. Eu não tive tempo de experimentar isso na airfry, mas quem tem airfry pode testar. E você bota se a fritadeira apagar a luzinha, que está na temperatura própria. A temperatura de fritura e imersão é em torno de 185 graus, entre 180 e 190. Se você não tem, você faz aquilo que a mamãe fazia. Joga um fósforo dentro. Quando esse fósforo acender sozinho, é sinal que aquela temperatura está a 180 graus. Porque o elemento químico fósforo, ele acende sozinho a 180 graus. Certo? Certo. Por isso que a mamãe fazia isso sem saber que era química. Olha só, na gastronomia tem um quê de química também, gente. Muita química. Não é? Muita química. Todo o processo de cocção é uma reação química. Toda vez que você cozinha alguma coisa, você está mudando a estrutura de molécula. Né? Agora pergunta, você é professor de química. Como é que a gastronomia entrou na vida de um professor de química? Na verdade, eu fui professor de química orgânica durante 30 anos e professor de bioquímica durante 20 anos. Não liguei uma coisa à outra. Eram coisas separadas. A gastronomia era um hobby e professor de química era outra coisa. Um dia eu deixei de ser professor de química e montei um restaurante porque os colegas elogiavam muito a minha comida. Aí eu comecei a fazer comida em casa, jantar na casa dos outros, até um dia me animar a montar um restaurante pequenininho, que é o Oriundi, né? Na época, hoje o Oriundi tem 60 lugares, na época tinha 27. Então, depois que começou o Ferran Adrià, uns 20 anos depois, falar em gastronomia molecular. Ele, durante não sei quantos anos, ele foi o melhor chefe do mundo, aquele restaurante famoso, chamado El Bulli. Ele usava princípios químicos para fazer espuma, para fazer esferificação. Na verdade, ele usava uma coisa que já existia na indústria química, que já existia, principalmente na indústria da sorveteria. Ele aplicou esses princípios na comida e começou a fazer essas comidas diferentes. E na época que isso começou, só existia 2 chefes de cozinha no Brasil que sabia química. Era eu e o Léo Paixão, que é médico, lá de Belo Horizonte. Então, assim, todo chefe amigo nosso, Alex Atala, Flávio Aquaredo, toda vez que tinha uma dúvida de qual o processo, como é que estava aquilo ali funcionando, eles ligavam para a gente poder explicar para eles. Que legal! E essa brincadeira, nós demos palestra no Brasil inteiro, né? Que delícia! Para explicar a química na cozinha. Hoje, os alunos de gastronomia, eles têm uma matéria. Justo. Eles estudam todos os processos da fermentação. Para você fazer uma cerveja, tem toda uma história de fermentação. Para você fazer picles, a mesma coisa. Para você cozinhar em sous vide, que a gente chama, que é baixa temperatura no vácuo, tudo tem uma explicação química ou biológica, lógico, mas principalmente química, física, do que está acontecendo, né? Quando você frita um ovo, o que está acontecendo é desnaturação da proteína. Até quando você ferve a água, né? Tudo é química. Química, física. Por que um soufflé cresce, né? O cara que estudou a primeira vez gastronomia molecular, chamado Hervé Thies, um cientista francês, a curiosidade dele foi por que um soufflé cresce? E ele concluiu o seguinte, que a gente estava na época indo todo mundo para a Lua, o homem sabe tudo que tem na Lua, sabe muita coisa do oceano e não sabe o que acontece dentro de um soufflé. Aí ele foi estudar o que acontece dentro do soufflé, explicou e começou a explicar outras coisas, e com isso ele criou a gastronomia molecular, que vários restaurantes usam. Eu não uso, mas vários restaurantes usam para fazer esferas. Então você faz, por exemplo, falsa azeitona, você faz falsa gema de ovo, né? Existe um processo chamado de esferificação, que forma uma película em volta de um líquido, e você faz um suco de manga e faz uma esferificação dele, aí forma uma película em volta do suco de manga, e quando você vê na colher, você pensa que é uma gema. Só que quando você bota na boca, aquilo explode, e é uma manga, entendeu? É manga, que delícia. Deve ser difícil. Olha, você essa cozinha faz...
Os alunos estão aprendendo isso já nas faculdades. Isso é ótimo. ótimo. É bom ter conhecimento desse negócio, né? Uhum. Apesar que, na verdade, comida que ela tem que ter é sabor, o resto é bobagem. Bom, você que está ouvindo a gente, que está achando que é fácil fazer gastronomia, não é fácil não, está pensando o quê? E hoje, antigamente, eu tive que sair do Brasil para estudar, né? Eu fui para a Itália. Hoje, no Brasil, você tem excepcionais escolas, e no Espírito Santo você tem 2 faculdades de muito boa qualidade e tem alguns cursos soltos, livres, porque para você fazer faculdade tem que ter 2º grau. E muitas vezes quem trabalha na cozinha não teve oportunidade de fazer 2º grau. Como é que ele pode se especializar? Existem cursos livres, soltos aí, que ele pode se matricular e ninguém pergunta qual a escolaridade dele. Desde que ele saiba ler, ele vai fazer o curso e tem a mesma formação que alguém tem na faculdade. É isso aí. Juarez, obrigada de novo por contar um pedacinho aí da sua história, estimulando os nossos ouvintes, aqueles que querem fazer gastronomia, e dando mais uma dica de culinária, de uma receitinha show de bola, principalmente para as Olimpíadas que estão chegando aí, né? E olha, gente, você está ouvindo, quer ouvir essa história de novo, pegou uma parte dela só, daqui a pouquinho vai estar tudo no nosso site, o cbnvitoria.com.br. Você também pode ouvir no seu aplicativo, celular, tablet, mas se quiser ouvir essa conversa de novo na melhor plataforma aí, a plataforma da sua escolha, pode ouvir como, Juarez? O podcast. Tem que tomar cuidado para não quebrar a língua quando falar podcast. Eu acho isso o máximo. Depois que eu descobri isso, o que eu fiz de seleção de música boa nesse negócio, o que eu ouço de entrevista, isso é uma beleza. Maravilha. Juarez, meu amor, até sábado que vem. Até sábado que vem. Tchau, tchau, meu lindo. Tchau, tchau.